Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Gravando aqui mais um vídeo aqui para nós meditarmos um pouquinho aqui na palavra de Deus, né? E Lucas capítulo 10, e o versículo 25, está escrito assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então aqui nós estamos diante aqui de um texto bíblico aqui, uma história que aconteceu, né? Onde Jesus ele foi questionado, né, interrogado por um doutor da lei, né, um perito na lei, né? Uma pessoa que conhecia a lei de Moisés a respeito de como ou o que ele teria que fazer para ir morar no céu. E Jesus responde para ele e pergunta para ele, né, o que está escrito na lei, né? Aí ele, conhecedor da lei, porque lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 34 ao 40, Jesus ele é interrogado também por um perito na lei a respeito de qual é o maior mandamento, e ali Jesus ele mostra para ele que o maior mandamento é amar a Deus com todas as forças, de todo entendimento, de todo o coração, de todo o seu entendimento, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Então este homem ele conhecia tanto Mateus como Marcos, e Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34 também é o mesmo assunto, né? Que Jesus ele fala quando é interrogado a respeito de qual é o maior mandamento. E ele fala que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. E aqui um outro cidadão, doutor, né, conhecido, perito na lei, ele pergunta para Jesus o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna, para morar no céu. E Jesus responde para ele, né?
o que está escrito na lei? E ele vai e fala para Jesus, né? Que nem eu acabei de ler aqui, né? No versículo 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Né? E aí Jesus falou para ele assim: beleza, é isso mesmo, você respondeu corretamente, é isso mesmo. Só que ele não satisfeito, ele conhecia a Deus, né? Pelo que ele disse aqui, né? Ele conhecia a Deus, mas quem que é meu próximo? Aí Jesus conta essa história desse homem, né, que descia de Jerusalém para Jericó e infelizmente ele cai na mão dos ladrões. E os ladrões espancam ele, bate muito, deixa ele bem ruim mesmo, quase morto, né? O texto diz, né? E esse homem ali naquela situação passa um sacerdote, um homem de alta de moral na época, né? Ele viu o cabo caído ali, passou pro outro lado oposto, né? Aí vem um levita, a mesma coisa. Aí vem um samaritano, que seria o que era para também fazer a mesma coisa, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Mas ele vê aquele homem naquela situação, ele se comove e eu penso comigo que ele imagina, eu não posso deixar ele nesse do jeito que ele está. Ele está precisando de ajuda, ele está precisando de socorro, ele está precisando de um auxílio. Então se eu deixar ele aí, ele já está numa situação bem difícil, se ele continuar ele vai morrer. E ele não pensa duas vezes, desce do seu animal, vai ali e aplica o óleo, né? O azeite, o vinho, né? O vinho contém o álcool para desinflamar e o azeite para aliviar a dor. E põe aquele homem no seu animal e leva até uma hospedaria, né? Um local onde poderia ficar hospedado. Chega ali e fala para o dono daquele local, fala: olha, eu vou deixar ele aí, cuida dele. Eu vou te pagar aqui um valor e quando eu voltar, o que você gastou com ele eu pago o restante. Então aqui nós aprendemos o quê? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, e o próximo como a si mesmo. Amém? Que Deus continue abençoando vocês.